falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã fria de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E jovens, antes de começar a falar do conteúdo especificamente com vocês, eu queria falar justamente sobre a prova, né? A gente já acabou conversando um pouquinho, mas a gente fez uma prova mais acessível, uma prova que ia cobrar especificamente os conceitos básicos, os conceitos gerais, tá bom? Normalmente, quando a gente faz a prova em sala, a gente acaba cobrando questões que envolvem, sim, a parte conceitual, mas tem questões que são mais aprofundadas, que exigem, né, um raciocínio mais apurado. Mas a gente entendendo, devido ao nosso contexto atual, a gente tirou esse tipo de questão. A gente colocou questões mais lógicas, realmente para medir o conhecimento específico que foi ensinado e não as aplicações tão mais aprofundadas que poderiam aparecer. Beleza? Depois, a gente tem feito vários exercícios do livro, né? E os exercícios do livro têm nos permitido passar por vários contextos de raciocínio, raciocínios mais simples, raciocínios mais sofisticados. Então, acho que os nossos exercícios têm atendido essa demanda que a gente precisa, tá bom? E o que eu quero falar com vocês agora, jovenzinhos, é sobre as atividades que os senhores precisam nos entregar. Então, olha só, como que vai estar sendo fechada a nota, né, nesse bimestre. Vocês fizeram um simulado, fizeram avaliações, trabalhos, né, avaliativos comigo, com o professor Afonso, e teve essa provinha que vocês estão fazendo, que o prazo, se não me engano, é até segunda-feira, para vocês mandarem para o professor Afonso. Então, como que tudo isso vai se juntar e vai fechar a média de vocês? É isso que eu quero discutir com vocês agora, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu falar antes de compartilhar a tela, senão vocês ficam desesperados. Não está completa a tabela ainda, tá bom? Eu vou lançar a nota do simulado, eu ainda vou lançar as notas do professor Afonso, que ele não me passou, ele me passando eu vou lançar na planilha. E tem a prova também que vocês vão terminar e me entregar para ele, na verdade, a gente vai fazer a correção, e aí que eu vou lançar a nota aqui ainda. Então tá faltando bastante nota, então não se desespere com ele, meu Deus, calma que eu vou explicar passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Olha lá, jovenzinhos. Então, o que vocês fizeram aqui, as atividades que vocês fizeram comigo, tá? Então, Forms 1 foi aquela atividade, um Forms que eu fiz com vocês bem antiguinho, já faz um tempinho. Aqui foi o mapa conceitual, PC é o podcast, e EX são os exercícios que eu passei do livro para vocês tirarem a foto e me enviarem, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém na sala de espera aqui. Não. Então, quem está com OK é porque já me enviou a atividade, tá bom? Se ficou alguma pendência, jovens, eu mandei já e-mail retornando. Por exemplo, tem gente que mandou a resposta do exercício e não mandou os cálculos. Eu já respondi pedindo o cálculo. Então, se eu não respondi nada para você, só mandei um OK recebido, é porque já estava tudo certo com a tua atividade. Quem tinha alguma pendência, eu já respondi o e-mail falando da pendência, tá bom? Então, tá aqui a nota do Forms 1 e do mapa conceitual. O Forms ali a 2, mapa conceitual 1,5, fecha 3,5 pontos de atividades minhas. Aí tem mais 3,5 pontos, jovens, de atividade do professor Afonso, que ele vai me passar a nota ainda. Tá? Ele me passando, eu lanço aqui. Aqui eu vou lançar a nota do simulado. Então, como que vai funcionar tudo isso? Vocês vão ter uma média de processuais. O que vai ser essa média de processuais? Vai ser a soma das atividades do professor Afonso, que vale 3,5, a soma das minhas atividades, que também vale 3,5, fecham 7 pontos, mais 3 pontos do simulado. E aí fecham os 10 pontos. Beleza? E aí fecha esse MP, que é a média desses avaliações processuais. Aí tem a média da prova bimestral, dessa avaliação que vocês estão fazendo, né? Começaram ontem, tem até segunda-feira para finalizar. Aí, essa prova vale de 0 a 10. Então, a gente vai somar a nota da prova com a média das processuais e vai dividir por 2. E aí vai dar a média de vocês no bimestre, tá bom? Jovens, quem definiu isso não fomos eu e o professor Afonso, tá bom? Já é um sistema que foi planejado pela coordenação da escola, tá? Então, já viu pronto para nós esse formato, beleza? Mas eu achei que ficou justo porque 50% da nota é a partir de atividades, né? Então, 7 de atividades, 3 de simulado. E aí, os 10 da prova bimestral, tá bom? Então, se vocês olharem aqui, tem bastante nota, um pouquinho, é muito baixo, né? Mas é porque 5 pontos dessa nota aqui vem da bimestral, que eu não lancei ainda.
E dos outros 5 pontos, ainda falta 3,5 do professor Afonso e 3 do simulado, que eu não lancei. Ainda falta muita nota para eu lançar aqui, tá bom? O professor Afonso já tem essas notas lá com ele, deve estar acabando de lançar e já vai me enviar. Semana que vem, provavelmente, já vai estar tudo finalizadinho, para vocês já terem uma noção do que nota vocês ficaram aí, tá bom? Deixa eu descer um pouquinho para quem está mais lá embaixo conseguir ver também, né? Senão a gente fica ansioso. Eu vou abrir o chat aqui. Se quiserem mandar perguntinhas, podem mandar pelo chat ou podem mandar aí via microfone mesmo, podem perguntar. Opção. Diga. Eu tenho uma dúvida, não é nem uma pergunta. Eu fui fazer lá a prova e eu fiquei com dúvida na última questão, tipo, como resolvia, sabe? Porque eu errei ela, eu queria saber como resolvia. Você pode me Quem está mostrar depois? falando aí? Luísa. Luísa Vilatori? Exato. A última da prova ou a última da minha frente? Acho que do Forms lá que você falou pra gente fazer. Ah, do Forms. Beleza, beleza. Eu vou fazer junto com vocês então. Já abro aqui e faço com vocês. Beleza? É só porque, tipo, eu fiquei com dúvida realmente. Tipo, eu até tentei entender ela por fora, mas, tipo, o jeito que eu fiz não deu certo. Eu queria saber daí como fazer só. A gente já Por faz junto. curiosidade mesmo. Não, tranquilo, é importante esse retorno aí. Beleza, prof. Mais perguntinhas, jovenzinhos? Deixa eu ver aqui, alguém mandou no chat. Luana Johnson mandou um joinha, beleza. Tranquilo o raciocínio aqui, acho, né? Qualquer dúvida depois também, se vocês tiverem, vocês podem me mandar por e-mail e eu vou discutindo com vocês por e-mail também, tá bom? Legal. É tão rápido eu falar isso aqui com vocês, é tão fácil. Quando eu vou fazer com o 9º ano, meu Deus, eu fico quase uma aula inteira para eles conseguirem entender. Mas que bom. Quem está devendo atividade para mim ainda? Camila, o Felipe, Pavanello. Pavanello, eu vi que você chegou aí, Pavanello. Eu vi que você está no rolê, quer ver? Ó, Gabriel Pavanello, tá aqui. Então, ó, jovem, se mexer, meu rei, ainda tem que mandar um mapa conceitual para mim e tem que mandar também os exercícios, ó. Então, tô na espreita, tô de olho, jovem. Quem mais está devendo? Professor, eu achei que eu já tinha mandado os exercícios, eu vou ver aqui. Boa. Pedro também está me Oh. devendo os exercícios, Pedro. Tô na sua cola. Cadê os exercícios, jovem? Me mande. Veiga também está aqui. Cadê o Forms, Veiga? Não fez o Forms? Ah, menino. Mas só sendo... Professor, Diga. eu não entendi onde é que a nota, o podcast vale nota? Eu não entendi onde é que ele se encaixou. Não. O podcast não apareceu no primeiro bimestre. Depois eu vou repetir Ah, a planilha lá para o verdade. segundo bimestre. E É, no segundo verdade. bimestre Desculpa. entra... Não, tranquilo. Entra o podcast e os exercícios aí nas minhas processuais. Quem que me perguntou? A Camila, você vai lá puxar a orelha dela que eu já falei umas Foi eu, 500 vezes pra ela. Lucas. Ah, beleza, Lucas, beleza. A Camila não tá aqui, né? Não, ela não consegue acessar o Zoom, mas você pode mandar um e-mail pra ela que eu já puxei a orelha dela faz umas 500 vezes já. Tá, pode deixar Você que eu já manda vou mandar um pra e-mail ela para ela porque eu também, já desisti. especificando as atividades que faltam para ela fazer, pode deixar. O Felipe Melo não tá aqui também. Não sei se vocês têm falado com ele, se tiverem, dá um toque para ele lá que não dá tempo de fazer, tá bom? E o Pablo eu já cobrei aqui. Então, estão avisados, beleza, jovens? Vejam, tá bom que são 3,5, né? Mas na nota total dá uma boa ajuda. Então, não deixem de fazer aí, tá bom? Beleza, então, jovenzinhos, vou encerrar esse compartilhamento de tela com vocês. Deixa eu abrir o Forms aqui, Luísa, que eu não lembro de cabeça. Nem eu, só lembro que eu fiquei com dúvida e tinha anotado daí. Deixa eu abrir ele aqui só um pouquinho. O último você me pediu, né? Deixa eu carregar, que você sabe como é que tá a internet ultimamente, né? Tá carregando aqui. Esse exercício é bem bonito. Só porque você falou bem bonito, eu já tenho certeza que ele é do capeta. Porque assim... Minha conexão tá instável. Se der alguma zica aí, você já sabe que eu já volto, tá? Vamos lá. Eu vou fazer o desenho com vocês desse exercício do Forms, tá bom?
Como é que eu faço agora? Ah, eu tenho que compartilhar minha tela com vocês. É muita informação, jovens. A gente fica um pouco perdido aqui. Compartilhar. Aí. Estão vendo essa minha tela branca aí, certo? Então, ó, diz assim o enunciado do exercício 5. A figura representa uma partícula de carga Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Eu já vou escrevendo aqui. 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Então, a carga Qzinho. Eu não gosto do verde. Qzinho. 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. E massa 6 vezes 10 a menos 5 kg. Então, massa 6 vezes 10 a menos 5 kg. Já está no SI. Beleza. Em equilíbrio, num campo elétrico uniforme, admitindo-se G 10 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser a intensidade do campo elétrico nessa situação? Então, ele quer o valor do campo elétrico aqui. Então, ele quer o campo elétrico e disse que nós podemos usar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. A figura lá, ela é isso aqui, ó. Eram duas placas planas e paralelas. Duas placas planas e paralelas, jovens, lembra qual dispositivo? Eu não lembro. Capacitor, Resistor, né? capacitor, é. Aí. Ó, ele deu o módulo da carga para nós aqui, tá? Mas no desenho ele colocou que a carga é negativa, então carga é negativa. Aqui em cima, ó, essa placa é positiva e aqui embaixo as cargas são negativas. Beleza? Jovenzinhos, eu sei que as linhas de campo elétrico, elas saem de qual carga e vão para qual carga? Ela sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Então, está aqui o vetor campo elétrico, tá bom? Quais são as forças que atuam sobre essa carguinha aqui? Eu tenho a força peso, que puxa ela na vertical para baixo, né, em direção ao centro da Terra. E para ela ficar em equilíbrio, jovens, eu tenho que ter uma força que puxa ela para cima, né, que vai anular com o peso. Quem que vai ser essa força? Ó, se eu tenho uma carga num campo elétrico, vai ter força elétrica sobre essa carga. Se a carga é negativa, a força elétrica tem sentido oposto ao campo elétrico. Então, se o meu campo elétrico está na vertical para baixo, então a minha força elétrica vai ser na vertical para cima. Como o exercício disse para nós, jovens, ele impôs essa condição de que o sistema está em equilíbrio. O que eu posso afirmar, então? Eu posso afirmar que a intensidade da força elétrica é igual à intensidade do peso. Porque se o peso for maior, a carguinha desce. Se a força elétrica for maior, a carguinha sobe. Então, para ficar em equilíbrio, as duas forças têm a mesma intensidade. Como que calcula a força elétrica em módulo? Q vezes E. É a equaçãozinha do força que entra. Lembram? Como que calcula a força peso? mg. Massa vezes gravidade. Então, carga vezes campo é igual a massa vezes gravidade. Portanto, o campo elétrico vai ser massa vezes gravidade dividido pela carga Q. Então, vamos brincar de fazer continha aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 5 vezes a gravidade, que é 10. Eu vou pôr o módulo da carga, tá bom? Porque o sinal da carga serve para me orientar em termos de sentido, se é para cima, se é para baixo. E aqui eu já sei, por ser negativo, a força tem sentido oposto. Então, aqui eu vou colocar só o módulo, para descobrir só o módulo desse campo elétrico. Então, 2 vezes 10 a menos 8. 6 divididos por 2 vai dar 3, repete a base 10. 10 a menos 5
vezes 10 vai dar 10 elevado a menos 4, né? Somos expoentes, quando não tem nada escrito aqui é 1. Aí fica 10 a menos 4 divididos por 10 a menos 8. Faz o expoente de cima menos o de baixo. Menos 4 menos menos 8 fica menos 4 mais 8, que vai dar 4 positivo. Então, 3 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Beleza? Era isso que o exercício pedia para nós. Deu para entender, Luísa? Você que tinha me perguntado? Deu, eu tô brava porque eu errei esse exercício. Vejam, esse exercício, apesar de ser simples em termos de matemática, né, só tem numericamente essa continha no final, o conceito dele, gente, é muito importante. Então, é importante você ter feito essa pergunta, Luísa, porque essa relação do exercício falar para você que está em equilíbrio é fundamental você saber o que significa que a força resultante tem que ser zero. Portanto, todas as forças que puxam num sentido devem ter a mesma intensidade das forças que puxam no sentido oposto. Beleza? Então, bastante importante esse conceito aí. Querem questionar algo dessa resolução? Mandem. A gente começa a falar de potencial. Tranquilo? Então, beleza. Se quiserem dar um print na tela, agora é a hora que eu vou começar a falar de potencial elétrico com vocês. Então, quem quiser acompanhar comigo no livro é a partir da página 109, tá bom? Eu não vou seguir exatamente a mesma sequência do livro, tá? Eu acho que o livro às vezes pega uma sequência um pouquinho confusa. Eu vou por uma outra sequência que eu acho que é mais lógica e mais fácil. Então, vamos lá. Um potencial elétrico. Professor, hoje não vai ter aquela aula à tarde, né? Não. A gente está tranquilo com o nosso conteúdo agora, Helena, porque nós temos só potencial elétrico para fechar o conteúdo do livro, que é o que a gente vai conversar hoje. Já na semana passada eu deixei indicado alguns vídeos para vocês poderem começar a entrar em contato com o assunto. Então, acabando o potencial elétrico, a gente fechou o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Então, aquela aula que a gente fez à tarde, leis de Kirchhoff, foi um diferencial muito bom, porque senão nós íamos gastar 2 semanas só treinando leis de Kirchhoff. E aí a gente estaria 2 semanas atrás, a gente estaria atrasado. A gente estaria falando de campo elétrico ainda, a gente já está indo para o final do bimestre, agora mais 3 semanas de aula, e não teríamos começado a falar de potencial ainda. A gente vai conseguir ver com calma, fazer bastante exercício também, não vai precisar de aula à tarde. Talvez para o próximo bimestre precise, dependendo da demanda de conteúdos que venha, né? Mas aí a gente vai planejando, tá bom? Jovenzinhos, potencial elétrico. Eu vou pensar aqui, ó, que eu tenho uma carga Qzão positiva, tá? E eu tenho um ponto no espaço aqui, ó, que é esse ponto que eu vou chamar de A, e aqui eu tenho um outro ponto que eu vou chamar de B. Então, ponto A, ponto B. Esse raciocínio eu já fiz com vocês na nossa aula presencial, bem no comecinho do ano, tá bom? O livro de vocês começava com um potencial elétrico, já ia começando a falar de corrente e tudo mais. Então, esse raciocínio a gente já teve, mas como faz muito tempo, eu vou começar do zero com vocês de novo. Tá? Então, ó, pensem o seguinte, eu tenho uma carga positiva em cima do ponto A, tá bom? E eu estou segurando essa carga. Então, eu estou com minha mãozinha ali segurando a carga. Então, ela está paradinha. Se eu solto essa carga, jovens, o que vai acontecer? Como eu tenho a carga Qzão positiva, essa carga Qzinho vai ser repelida pela carga Qzão e entra em movimento, né? Ela ganha velocidade e se move nesse sentido, lá no sentido de ir para o ponto B. Jovens, então, se ela entra em movimento, se ela ganha velocidade, ela vai ter energia cinética. Lembram lá do primeiro ano do ensino médio? Que a energia cinética de um corpo era a sua massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2?
Então, se ela vai começar a ter velocidade, ela vai ter energia cinética. Só que na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não tem como eu criar energia nessa carga. Então, ela já tinha uma energia que, quando eu solto, é convertida em energia cinética. Que energia é essa que ela tem? É uma energia potencial elétrica. O fato dessas duas cargas estarem próximas faz com que ela tenha uma energia potencial elétrica, tá bom? Então, o que justifica essa energia potencial elétrica é eu saber que essa carga que está parada entra em movimento. Então, ela tem que ter essa energia potencial elétrica que é transformada em energia cinética. Beleza. Como que eu calculo essa energia potencial elétrica? Jovenzinhos, a energia potencial elétrica ela vai ser o valor da carga Qzinho. Energia potencial elétrica. Ela vai ser a carga Qzinho que está no ponto A vezes o potencial. Então, se eu quero a energia potencial em A, é a carga vezes o potencial do ponto A. Se eu quisesse a energia potencial elétrica no ponto B, eu tinha que usar aqui o potencial B. Tá? Então, como eu quero uma equação geral, eu vou deixar ela sem especificar o ponto. Tá? Ó. Então, energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial elétrico no ponto em que essa carga se encontra. Tá bom? E aí, como é que eu calculo potencial elétrico, jovenzinhos? Potencial elétrico vai ser o seguinte, que é esse V, né? Vou até colocar entre parênteses aqui. Opa. Vou pôr entre parênteses aqui, ó, que esse potencial elétrico é um V. Então, esse potencial elétrico vai ser o valor da carga Qzão, que gera o potencial. Então, ó, Qzão é a carga geradora, deixa eu escrever entre parênteses aqui, ó, geradora, carga que gera o potencial. Qzinho é a carga que nós chamamos carga de prova, ou seja, ela está submetida ao potencial de outra carga, tá bom? Então, é Qzão dividido por D. Quem é D, jovens? D é a distância que vai do ponto que você está avaliando até a carga. Nesse caso, seria até o centro da carga. Mas como eu penso sempre em pontos, eu vou desprezar as dimensões por enquanto. Então, eu vou pensar que é a distância que vai, ó lá, do ponto que você está avaliando até a carga. Beleza? E aí, jovenzinhos, se eu tenho essa carga no ar, eu tenho um certo potencial. Se eu coloco na água, o potencial é diferente. Se eu coloco na glicerina, muda de novo. Ou seja, o meio onde eu coloco a carga interfere no potencial, assim como interferia no campo elétrico e na força elétrica. Então, aqui eu também vou ter a minha constante K. Então, o potencial vai ser Kq sobre D. Então, cuidado, aqui não é D quadrado, é só D. E não é o módulo da carga. Se a carga for negativa, eu tenho um potencial negativo. Se a carga Qzão for positiva, eu tenho um potencial positivo. Isso vai acontecer, tá bom? Então, vou deixar essa equaçãozinha separadinha, grifadinha para vocês também. E, jovens, potencial elétrico, ele vai ser medido em volt. E volt nós representamos pela letra V, tá bom? Então, tem que tomar cuidado, jovens, senão, às vezes os alunos dão tela azul de bobeira. Fica assim, ó, potencial V é igual a 2V, 2 volts. Mas, professor, está errado, como é que V é igual a 2V? É ruim, isso eu sei que é bem ruim. Então, tome esse cuidado, tá bom? Tem o V do potencial e tem o V do volt, da unidade de medida. Então, tem que tomar esse cuidado. Igual quando você tinha a força normal. Normal igual a 15 newtons. Ficava N igual a 15N. Mas um N era para representar a normal, o outro era para representar a unidade Newton. É o mesmo raciocínio aqui, tá bom? Então, tomem esse cuidado. Deixa eu ver aqui que mandaram algo no chat. Professor, você recebeu meu forma de física? Já te falo, senhor Veiga, já te falo. Fechou? Então, potencial elétrico vai ser medido em volt. Jovens, agora, a grande magia, a grande sacada. O que eu quero? Eu quero que a minha carga se movimente, mas eu quero que ela se movimente num caminho especificado por mim. Eu não quero que ela se mova aleatoriamente, eu quero que ela saia de um ponto e vá para o outro ponto.
ou seja, eu quero que ela saia de A e ela vá para B. Então, o que que eu vou fazer? Existe um potencial no ponto A, existe um potencial no ponto B. Se eu estabeleço uma diferença de potencial entre os pontos, a carga se move de um ponto para o outro. Ou seja, a diferença de potencial entre os pontos A e B é o potencial A menos o potencial B. E aí, jovens, isso calha com o que nós tínhamos conversado lá sobre circuitos elétricos, lembram? O que eu preciso ter num circuito para ter carga se movimentando? DDP, tensão, diferença de potencial. Por isso que lá no começo do ano eu falei para vocês que eu estava atordoado com esse livro, porque na minha cabeça eu começo falando para vocês de carga, depois eu falo da força que existe entre as cargas, eu falo do campo que essas cargas geram, eu falo do potencial que elas geram, da diferença de potencial, eu falo do movimento das cargas, que gera corrente, que vai ter um circuito. Na minha cabeça, esse é o raciocínio lógico, tá bom? Só que o livro de vocês é totalmente ao contrário. A gente falou um pouquinho de potencial, a gente falou de circuito, de um monte de dispositivo, e agora a gente começou a falar de força e de campo, tá bom? Então, isso aqui, jovenzinhos, vai fazer o vínculo com tudo que nós estudamos de circuitos elétricos. Essa diferença de potencial entre os pontos é que vai fazer as cargas se movimentarem de um ponto para o outro. Beleza? E aí eu posso fazer ela se movimentar de diferentes formas. E eu vou pensar que quando ela percorre esse movimento de um ponto ao outro com uma energia mínima, eu falo que essa energia mínima é o trabalho. Então, vejam, energia potencial é uma energia, trabalho também é energia. Então, eu vou escrever para vocês aqui o seguinte. Credo, já está acabando. É tão legal que a aula passa tão rápido com vocês. Jovens, olha só. Trabalho. Então, se eu quero pegar a minha carguinha que sai de A e vai para B, ela precisa ter uma energia mínima aqui, né? Senão, se a energia for pequena, ela sai de A e chega só aqui no meio. Se eu quero que ela chegue até o ponto B, eu preciso de uma energia mínima, que eu vou chamar de trabalho. Então, trabalho, ó, energia mínima para a carga se mover de A para B. Jovens, não importa qual é o caminho que a carga vai percorrer, isso para nós é indiferente, tá? Não importa se ela vai em linha reta, se ela vai fazer zigue-zague, não importa. O que importa para nós, para ter o trabalho, a energia mínima então, o trabalho de A para B, é fazer o valor da carga que vai sair de um ponto e vai para outro, vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos que nós estamos avaliando, beleza? Então, o trabalho vai ser carga vezes a diferença de potencial entre os pontos de onde a carga saiu até onde a carga chegou, beleza? É variação, professor? Não, não, não. Cuidado, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno, tá? Por quê? Se fosse variação, seria o final menos o inicial. Lembra? Sempre que eu falava, desde lá do 9º ano, que o delta é valor final menos inicial e representa a variação. Se eu fizer um delta V aqui, vai ser potencial final menos inicial, potencial B menos o potencial A. E não é isso. É o potencial A menos o B, é o inicial menos o final. Por isso que eu não escrevi como variação, tá bom? É que a gente tá vendo o trabalho também lá na matéria do Afonso. Daí eu acho que eu tô confundindo. Qual trabalho? Trabalho termodinâmico? Uhum. Mas a lógica é a mesma, tá? O trabalho termodinâmico é a energia mínima para fazer o gás sofrer uma expansão ou para fazer o gás sofrer uma compressão, né? Então, é energia mínima também. Lá é variação. Lá, tudo bem, trabalho é igual a ΔU, se eu não me engano, variação da energia interna, né? Não lembro bem a fórmula de cabeça agora. Mas lá, sim. Só que lá é na área da termodinâmica. Aqui na eletricidade, você não vai ter a variação. Vai ser o inicial menos o final. Tá bom? Mas boa pergunta, porque é comum, às vezes, a gente se empolga e faz o final menos inicial, porque a gente está muito habituado a fazer isso. Mas aqui vai ser diferente mesmo. Tá bom? E como o trabalho
trabalho também é energia, jovens, ele vai ser medido em joule. Tá? Carga em coulomb, diferença de potencial em volt, nosso trabalho é medido em joule. Então, trabalho é energia mínima para levar de A para B. Percebam, olha a equação. Nas duas ali, ó, energia potencial elétrica, carga vezes potencial. Então, é joule é igual a coulomb vezes volt. Aqui também no trabalho, joule é igual a coulomb vezes volt. Porém, na primeira equação, que eu vou chamar agora de equação 1, aqui eu vou chamar de 2. Na equação, eu estou pensando em um ponto. Energia num ponto, potencial no ponto. Energia mínima para sair de um ponto e ir para o outro. Diferença de potencial entre esse um ponto e o outro ponto. Então, equacionalmente, as duas equações conferem, as duas falam de energia, mas o significado dessa energia é diferente. Na primeira, é uma energia armazenada devido ao ponto que ela se encontra. Na segunda, é a energia que ela precisa para sair de um ponto e ir para o outro, a energia mínima. O trabalho vai ser igual à energia potencial elétrica? Ele pode ser igual, mas não tem que ser igual, porque, por exemplo, a carga pode ter 10 joules de energia armazenada nela, 10 joules de energia potencial elétrica. Mas ela precisa só de 2 joules para ir de um ponto para o outro que eu quero. Então, ainda sobram 8 joules nela. Então, pode ser que o trabalho seja igual ou não à energia potencial elétrica. Aí vai depender do sistema que você está avaliando. Aí vai ser uma coincidência. Tá bom? Até aqui, jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos para o tio Everton. Vai lá. Ô, professor, normalmente eles cobram isso em forma de desenho? Pra gente poder, tipo, ver a distância e tal? Ou eles falam no enunciado? Normalmente eles dão no enunciado para vocês, tá? Geralmente aparece desenho quando ele quer falar de superfície equipotencial, que eu nem cheguei a comentar com vocês agora nessa aula, vou conversar na semana que vem. Então, quando eu falo de superfície equipotencial, eu faço o desenho das superfícies. Aí é comum aparecer. A gente vai ver ainda essa questão das figuras. Normalmente, só essa análise de energia, de trabalho, é tudo informação que ele fornece ao longo do texto. Tá bom? Normalmente. Beleza, valeu. Beleza? Mais perguntas, gatinhos e gatinhas, mandem, diga. A DDP ali, que é o potencial menos potencial B, é o maior menos o menor? Não necessariamente. Não necessariamente. Aqui o potencial A é de onde saiu. O potencial B é onde chegou. Então, se ele saiu de A e foi para B, então eu faço o potencial A menos o B. Agora, se ele está em B e ele vai para A, então seria o potencial B menos o potencial A. Então, não importa qual é maior, qual é o menor. É o potencial de onde ele saiu menos o potencial de onde ele chegou. Tá bom? Pode dar um resultado negativo? Pode. E se der um resultado negativo, depois dá uma energia negativa. O que isso significa? Significa que não é um movimento natural a carga sair daquele potencial e ir para o outro. Por exemplo, aqui ó, no desenho que eu fiz, o natural dessa carga positiva é ser repelida por essa positiva maior aqui. Então, ela se move para cá. Esse é um movimento natural, trabalho positivo. Agora, se eu quero que a carga venha de B para A, esse movimento não é natural. Então, algum agente externo tem que fornecer energia. Eu tenho que vir aqui e puxar ela para aquele ponto. Aí vai dar um trabalho negativo, porque é um trabalho que alguém fornece para o sistema. Naturalmente não vai acontecer. Então pode dar negativo, não tem problema. Tá bom? Mais questionamentos? Mandem, senhoras e senhores. Então, beleza. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, mas não saiam ainda, jovenzinhos. Eu preciso fazer o registro dos senhores aqui, ó. Quanta gente bonita nessa sala, olha lá. Olha lá, olha só. Olha que bacana. Olha que legal. Aí. Jovenzinhos, então deixa eu responder o Vinícius Veiga. Professor, você recebeu meu Forms de Física? Eu não abri o Forms ainda, tá, Vinícius? Se você já fez, então provavelmente eu já recebi. Só que eu não atualizei a planilha. Eu vou conseguir fazer isso esse fim de semana, tá bom? Mas se você já fez, então tá tranquilo
tá sossegado, eu já lanço ali para você daí, tá bom? Mais algum questionamento, jovenzinhos, mandem aí, senão nós vamos encerrar a nossa aula. Professor, Diga. tudo bem com você, com essa cara? Tudo bem, graças a Deus. Aqui no dia do temporal deu bastante vento, não chegou a chover muito. Deu uma garoinha, choveu um pouquinho, mas teve muito vento, muito vento. Mas graças a Deus não caiu nenhuma árvore aqui no bairro, não machucou ninguém. Você não ficou sem luz? Não fiquei sem luz, não fiquei sem Sério, que sorte. sorte. Nem me fala de árvore, professor. Pois é, teve muito. Gente, é muita loucura, né? Credo, gente, o que está acontecendo? O furacão bomba. Gafanhoto. 2020 isso, professor. É Muito 2020. absurdo, né? Muito doido. Quando eu fiz aquela live com a professora, não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz uma live com a professora Suzana, eu falei para ela, vamos fazer, né, o que tem acontecido no Paraná, tipo 2020, janeiro, fevereiro, março, abril. Ela falou, não, melhor não, tem muita coisa ruim acontecendo. E é verdade, não para, né, cara? Agora teve essa do A furacão. meta é chegar vivo, professor. Fechou 2020 vivo, já é um campeão. Jovenzinhos, nossa live está quase acabando aqui, ó. Vai acabar o nosso horário, tá bom? Quero falar para vocês que foi muito bom estar reunido com vocês. Espero que estejam todos bem, beleza? Aproveitem esse momento para se dedicarem à provinha. Eu acho que está tranquilinho, dá para fazer com calma e ir bem aí, tirar uma boa nota. Beleza? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau, professor. Professor, até. Sucesso. Professor. Tchau. Tchau, professor. Alô.